A paz do Senhor a todos, dando continuidade ao nosso tutoriais da EBD do segundo trimestre, que estamos estudando Gênesis. A lição é número 2, a criação revelando a glória do Criador. A coordenação desse dia é do pastor Ademar e será ministrada no dia 9/4 de 2023. Só deixa eu aumentar um pouco aqui, vamos ver se fica melhor. Acho que fica até melhor. Ok. Nós estamos então no tópico número 3, a restituição do propósito original. O autor diz que Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Está Romanos 3:23, porque todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. O plano da salvação em Cristo Jesus é restaurar por inteiro, inclusive a honrosa posição original, a qual, só deixa eu corrigir aqui, Deus estabeleceu como corregente de sua criação. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. O autor diz que o trabalho seria... Só um minutinho aqui, está errado aqui. Deixa eu dar uma olhada, 3.1. Só um segundo, me perdoa. Aqui, o autor diz que o trabalho seria penoso o resto da vida. Deixa eu salvar aqui para não perder. Aí. Só um minutinho, ok. Gênesis 3, de 17 a 19. E Adão disse, portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pós e em pós te tornará. Após a declaração, Deus abençoou, Gênesis 21:28. Com a entrada do pecado foi acrescentada, maldita é a terra por causa de ti. Gênesis 3:17. Porém, o propósito original continua em pé. Deus deixa para criar o homem no final, coroando a sua obra, e fez semelhante a si mesmo. Deus deu encargo de dominar sobre o mundo e enchê-lo. O homem deve fazer para mostrar a Deus, apresentar a imagem dele e agir em nossos deveres de forma a espelhar Deus em seus atributos comunicáveis. Conforme Piper, o objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano agisse de modo que espelhasse Deus, que tem o domínio supremo. No tópico do comentarista, o autor cita John Piper, que diz, ao ser humano é dada a posição elevada de portador da imagem, e não para que ficasse arrogante e autônomo, mas para refletir-se a glória de quem fez, cuja a imagem traz em si. O autor conclui que sermos portadores da imagem nos motiva a sermos zelosos em qualquer lugar, realizando qualquer tarefa, fazendo realmente qualquer coisa. No item 3.2, não limite seu potencial de glorificar a Deus.
O autor diz que cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos, expressamos esse potencial, refletimos o atributo de Deus. Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, ou fazemos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No jardim, não menciona culto, orações ou oferta. A vida de obediência a Deus era o culto. O autor diz que o trabalho do homem no jardim era explorar o seu potencial de que Deus lhe conferiu era o culto. Houve uma ruptura dicotômica. Baniram Deus de suas vidas comuns, recorrendo a Ele apenas em suas necessidades e deveres religiosos pré-programados. E o autor conclui que é uma forma de limitarmos nosso potencial e de honrar a glória do Criador. No tópico comentarista, o autor diz que não temos menção de ações culturais realizadas por Adão e Eva dentro do Éden. Em Gênesis 4, 26, N é que começou a invocar o nome do Senhor. No mesmo capítulo é narrada a história de adoração dos dois filhos de Adão e Eva. Gênesis 4, de 1 a 5. Gênesis 4, 26. E Sete também nasceu um filho, chamou o nome Enos. Então ele começou a invocar o nome do Senhor. Desculpe. Gênesis 4, de 1 a 5. E aconteceu Adão e Eva, sua mulher, e concebeu e deu-lhe à luz Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu-lhe à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo dos dias, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe, mas dos primogênitos as suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Depois da passagem narrada sobre Caim e Abel, fica evidente que não é qualquer ação cultural que Deus aprova. Aí no item 3.3, o servo perfeito de Deus. O autor diz, somos convidados para uma reaproximação ao propósito original da vida, quando lembramos que, embora Deus tenha expulso o homem do Éden para o mundo, Cristo invade o mundo para trazer de volta não ao Éden, mas a comunhão plena com Deus. Deus, apesar de ser o Senhor de tudo, se esvaziou-se de si mesmo e se fez servo do Senhor, Jesus, Filipenses 2:7. Mas se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele está falando aqui de Jesus. Jesus foi perfeito servo do Senhor. Aqui é Isaías 42, de 1 a 8. E eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, e nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio, que fumega com verdade trará justiça. Não faltará e nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça, e as ilhas guardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, ele estendeu e espairou a terra em tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o Espírito vos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e tomarei pela mão, e te guardarei, e te andarei por aliança do povo para a luz do gentio. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos presos, e do cárcere os fazem em treva.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Mateus 12, de 18 a 20. E eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se comprar. Porei sobre ele o meu espírito, anunciar aos gentios o juízo. Não condenará, nem reclamará, nem alguém ouvirá pelas forças. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morão em que fumega, até que faça triunfar o juízo. Serviu com a vida, serviu até a morte, obediente em tudo. Honrou a Deus não apenas no templo, em prática religiosa, mas em tudo. Cristo, com seu trabalho perfeito, resgata o trabalho humano para o propósito original de Deus. Comentarista. O autor cita Paulo, que diz, em Filipenses 2, que Cristo encarnou em forma de servo, mas poderia vir ao mundo como um rei, rodeado de servos e nunca experimentar o trabalho. Porém, o desígnio de Deus, o desígnio de Deus era que se fizesse pobre. 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Nasce em uma família pobre e seguisse a profissão de seu pai, José, como carpinteiro. Mateus 11, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Marcos 6, 3. Não é este carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui convosco as suas irmãs? E escandalizados nele. Foi um homem de trabalho. João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O amor conclui que era necessário que aquele que veio assumir o nosso lugar como representante da humanidade fosse um modelo de servo que agrada a Deus. Bem, aqui nós terminamos o tópico número 3 e também a lição número 2. Tá? Muito obrigado por assistir e aguardo todos na lição número 3. O Criador se relaciona com o ser humano. Muito obrigado por assistir. Até lá, se assim Deus o permitir.